4, amém? Com o tema Destronando o Principado, o Espírito de Jezabel, tá bom? Seja bem-vindo aí à nossa live de número 4, Destronando o Espírito de Jezabel. Nós já estamos aí em ritmo de congresso de missões, né? Esperando missões aí chegar, falar para os povos, amém? Você que vai entrar aí, quando você estiver assistindo, você é nosso convidado a participar agora, dia 25 e 26, amém? No sábado, dia 25, às 19h30, amém? E no domingo, às 9 horas da manhã e às 18 horas da tarde. Você é nosso convidado. Uma boa noite para você. Boa noite, gente. Hoje eu estou aqui só para aprender. Eu estou entre dois grandes mestres. Esse povo gosta de cutucar esses demônios, Deus me livre. Mas é bênção. Nós vamos aprender bastante hoje. Boa noite. Boa noite, Anselmo. Como vocês estão? Pode deixar sua pergunta aí, amém? Sobre destronando o espírito de Jezabel. Hoje nós vamos falar desse espírito aí, vamos ensinar pessoas a vencer Jezabel, em nome de Jesus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos aprender juntos, né, sobre Jezabel, a atuação de Jezabel. Eu vou falar um pouco sobre Jezabel e o cinto de castidade, né, a manipulação do esposo. Eu vou falar mais na área do casamento, da sexualidade. Espero que a gente consiga tirar algumas dúvidas de vocês, né? E que o Senhor venha trazer entendimento. Nós vamos orar agora para começar a nossa live. Amém? Pode orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graça nesta noite. Pedimos a tua permissão para entrar, Senhor Deus, no sobrenatural. Traz sobre nós revelações do céu, Senhor. Senhor, estamos aqui como ferramentas para serem usadas para a obra do Senhor. Estamos aqui, Senhor, para levar entendimento aos teus filhos que estão assistindo. Através da minha vida, da vida dos teus filhos que aqui estão. Senhor Deus, que haja um fluir de graça, Senhor. Que haja, Senhor Deus, um fluir de entendimento sobre nós, para que nós venhamos passar também, Senhor Deus, tudo aquilo que nós já recebemos de Ti, de todas as batalhas travadas, Senhor Deus, contra esse adversário. E nós venhamos ser ministrados pelo Espírito Santo para levar da forma mais sábia possível, Senhor, para que haja, Senhor Deus, conhecimento ao teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Boa noite a você que está entrando. Cadê o pessoal que vai entrar aí? Nós estamos aí. Estamos aí. Muito breve iniciaremos, já vamos iniciar, né? Falando, destronando, com o tema Destronando o Principado, ou o Espírito de Jezabel, né? Primeira coisa que eu quero transmitir para cada um de vocês é que muitas das vezes nós entendemos sobre o assunto de Jezabel e nós entendemos que o arquiteto, né, de Jezabel é um arquetipo de mulheres. Então nós vamos entender que existem alguns principados, alguns tronos, amém? Alguns principados, alguns tronos demoníacos que no Antigo Testamento eles são comparados com pessoas. E Jezabel é um desses principados que o Novo Testamento vai citar ele, só que ele é um arquetipo de um trono, de um principado demoníaco que atua na vida das pessoas, amém? Jezabel, no período babilônico, ela é a esposa de Acabe, né? Acabe, ele vai se casar com Jezabel, e Jezabel, ela vem e traz o seu culto pagão para dentro do meio do povo, do arraial do povo de Deus, amém? Então, o que nós entendemos por Jezabel? Jezabel, ela é representação de uma mulher a qual ela insere o culto no meio da igreja, no meio do povo de Deus, a Baal, amém? Baal, ele é uma representação de esposo de Jezabel. Então, quando nós vamos estudar Jezabel, automaticamente nós temos que estudar
e entender que a Xera, que a adoração a Jezabel, nós vamos ter que entender que quando nós estudamos Jezabel, também vamos estudar e entender quem é Baal, porque Baal é a representação do esposo de Jezabel, alguém que Jezabel introduz o culto, amém? Pastora Deusa vai falar um pouquinho, daqui a pouco nós vamos entrar. Jezabel, quando ela era esposa de Acabe, ela era, na época, lá como pessoa física, ela era uma mulher casta, uma mulher fiel ao seu esposo, fiel, mas prostituta. Por quê? Porque ela se prostituía com os ídolos, né? Então ela fisicamente, ela era uma mulher fiel ao seu marido, mas ela era prostituta por se prostituir com os ídolos. E eu vou falar sobre Jezabel na área sexual, né? O cinturão de castidade, que muita gente não sabe o que é isso. Eu vou tentar explicar aqui para que vocês entendam como Jezabel tem destruído os casamentos, principalmente no Brasil. O Brasil, ele é um país que ele tem muito forte essa área da prostituição, do sexo, porque entregaram, né, para os espíritos do Brasil desde a criação do Brasil, né? Quando o Brasil foi descoberto, já ali de cara entregaram o Brasil para os espíritos, para a Rainha dos Céus. E Rainha dos Céus, sendo prostituta, traz esse manto de prostituição sobre os brasileiros, que o Brasil, fora em outros países, ele é conhecido como o país do sexo, né? E esse sexo pervertido tem destruído muitos casamentos, é a causa de muitos divórcios. Por que isso acontece? Porque quando um homem e a mulher se conhecem e começam a se relacionar, pastora, eles começam aquele fogo da paixão, né? E se envolve, e ali eles querem já cometer, e muitas vezes comete. Hoje em dia é muito raro a gente ouvir falar sobre sexo só após o casamento. Comete o sexo antes do casamento. E quando casa, a mulher não quer mais praticar sexo com o marido. Por quê? Porque esse espírito coloca na cabeça dela a manipulação e vai ensinando ela a manipular o marido. E aí o marido chega em casa e vai procurar a mulher, e a mulher inventa dor de cabeça, cansaço, cólica. Então ela não quer sexo mais com o marido, porque esse espírito de manipulação coloca o chamado cinto de castidade. Porém, quando ela é seduzida por outro homem, aí a vontade do sexo é despertada e aí acontece a prática do adultério, né? Então ela acha prazer com o outro, mas com o próprio marido que estava liberado para cometer o ato sexual, ela não sente mais vontade, desejo. E às vezes, né, só trabalhando um pouquinho, às vezes essa mulher só faz em algo, né, quando recebe algo em troca, tipo assim, hoje eu quero isso. Se for citar um vestido, que é uma coisa fútil, né? Vi o vestido ali naquela loja, eu quero. Aí ela sabe ser carinhosa, ela dá, vamos dizer assim, paga o esposo como deve, né? E se torna uma prostituta dentro de casa, né? É verdade, aí, trocando. Eu quero, amor, eu queria aquilo, né? Trocando o sexo com o próprio marido por coisas, né? Ou seja, levando vantagem em cima da prática sexual. E para a mulher é muito fácil fazer isso, porque a mulher não precisa ter um estímulo de ereção, né? É muito fácil. Então ela se acostuma
a se relacionar com o marido somente quando quer alguma coisa, porque o sexo é um dos maiores prazeres, é o maior prazer que o ser humano pode sentir. Porém, dentro do casamento, fora do casamento, ele é um culto a demônios. E Jezabel, ela chega, né, trazendo toda essa perversão e trazendo prejuízo para o casamento. Né? E aí a gente vê a situação que está hoje, né? No livro de Gálatas, capítulo 19, versículo 5, capítulo 5, versículo 19 a 21, Paulo vai falar sobre as obras da carne. E as primeiras três práticas que ele fala é lascívia, prostituição, né? E lascívia, prostituição. E aí por quê? Porque ele vai falar aqui de três coisas que vêm direto do sexo. Deixa eu ler aqui porque eu acabei esquecendo, ó. Impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, né? Aí depois vem a ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então ele entra, eu acho que eu errei aqui o versículo. Deixa eu pegar aqui direitinho. Aí depois vem, que é a Gálatas 21. Não, tá certo. 19, 21. Aí ele entra falando dessas três coisas da obra do sexo. Porque quando a pessoa começa a trair o marido, o cônjuge, é porque primeiro ela já traiu Deus. O orgulho entrou e ela adulterou já com o pecado, né? Com o orgulho, e já se tornou independente de Deus. E agora ela vai trair o cônjuge. Então primeiro ela se afasta de Deus. Amém, pastor? Amém. Bem, então, Jezabel é um arquetipo, né, de um principado de prostituição. Só que como a pastora Cleusa disse, ela foi fiel ao seu esposo, que é Acabe, né? Olha que coisa extraordinária que, estudando a palavra, nós encontramos. A primeira coisa que nós encontramos dentro da personificação de Jezabel é que Jezabel, nós antigamente, né, pastora Deusa, pastora Anice, nós tínhamos no nosso convívio, quando começamos a estudar, que Jezabel só era aquele espíritozinho de manipulação que interdia duas contendeiras dentro da igreja, elas começavam a criar fofoca, fazia aquele furdunço na igreja, daqui a pouco ia um para um canto, outro para o outro, a igreja era dividida, rachava, pronto, saiu o povo. Nós entendemos que Jezabel faz isso, mas uma das coisas que, estudando a palavra de Deus, eu entendo, é que Jezabel não reina, ela manipula. O projeto de Jezabel é um principado, um espírito de manipulação. Então ela não exerce reinado, ela só é um espírito de manipulação. Então ela não exerce um reinado. Então olha que coisa extraordinária. Então ela precisou casar com Acabe para implantar o culto aos deuses pagãos no meio do povo de Deus. E olha que coisa extraordinária que eu encontrei na palavra. Quando Deus entrega os mandamentos, pastora Deusa, primeiro ele não escreve as pedras. Primeiro Deus fala com o povo. Lá no Êxodo 19 você vai encontrar isso. Deus manda o povo se consagrar, Deus manda o povo jejuar, Deus manda o povo se preparar, porque Deus ia descer no meio do povo e ia falar com o povo no Monte Horebe, o monte de Deus. O povo sobe para o monte e a Bíblia diz que tem fogo, tem línguas repartidas, tem, né, primeira festa de Pentecoste, e é relâmpago, voz de trovão, cortina de nuvem, coisa tremenda. E o povo ouve a voz de Deus. Só que o povo ouve a voz de Deus, e quando eles ouvem a voz de Deus, olha que coisa extraordinária. Depois que Deus fala com o povo,
Deus pega e chama Moisés. Moisés, sobe para o monte porque eu vou falar com você. Moisés sobe para o monte, fica ali orando, buscando a face de Deus para receber agora a palavra escrita, receber o rema de Deus, né? Receber ali o Logos. Aí o que acontece? O povo está lá embaixo, que ouviu a voz de Deus, juntamente com um grupo de pessoas começa a dizer: ah, Moisés morreu, Moisés nos abandonou, então vamos, né? Vamos pegar e vamos fazer um Deus para nós. Arão, que passou anos no Egito, vendo todos os sinais de Deus, que ouvia a voz de Deus, pega e fala: não, então pega ouro, prata, e vamos fazer uma obra de fundição. Vamos fundir, vamos fazer um Deus para nós. E quem é que eles criam a imagem de quem? Né? Você nunca vai imaginar, eles criam a imagem de Tamuz. E Tamuz, se nós formos trazer para o culto babilônico, é a representação de Baal, porque é a imagem de um bezerro. E Baal é chamado pelos babilônicos de Baal-Zebub. Ou seja, era um Deus que era a representação da imagem de um touro, que representava o quê? A fertilidade. Olha a atuação de Jezabel. Jezabel sempre vai agir depois que a glória de Deus vir num lugar. Por quê? Ela vai fazer o povo esquecer, apagar o fogo de Deus, para que o povo se volte, abandone o verdadeiro amor a Deus, a Jesus, e vá servir a quem? A Baal. Então, Jezabel, ela não reina, ela manipula alguém. Então, quando nós vamos ver a atuação de Jezabel dentro da igreja, nós vamos ver que sempre existem líderes envolvidos no meio da trama desse principado. Eu ia falar isso aí, você falando aí que ela precisa de um rei, né? Então ela vai sempre se aproximar da liderança, porque ela quer achar apoio. E o interessante é que é muito difícil o líder que está perto de Jezabel, ele não vai perceber que ele está sendo manipulado. E ele vai chegar até defender essa pessoa que está sendo influenciada pelo espírito de Jezabel. Se você for falar: olha, você não vai muito atrás da conversa dessa pessoa, não, porque ela está te manipulando. É capaz desse líder vir brigar com você, falar: não, você... E defende a Jezabel. É verdade. Eu acho assim que ela também age muito na dúvida, né? Tipo assim, por exemplo, igual o povo: mas será que ele ainda vai voltar? Mas será que ele não trouxe nós aqui para morrer? Né? E esqueceu de tudo que viveram, que Deus fez. Então eu acho que ela age também nesse negócio de dúvida para a pessoa. Mas será que eu posso? Mas fulano não pode. Então, se a gente for analisar, eu acredito que Jezabel nunca vai ser um coitadinho. Nunca vai ser alguém que a gente não dá nada. Sempre vai ser realmente alguém que você... Nossa, fulano sabe mesmo, né? Nossa, verdade. Alguém de autoridade. Então, porque se você for olhar, Miriam era profetisa. E foi ela que criou a rebelião para a construção do bezerro. E ela manipulou quem? O irmão Arão. Porque Arão era o sacerdote. Então agora o sacerdote de Deus se corrompe por causa da manipulação de Jezabel. Olha que coisa terrível. Miriam, ela cogita uma rebelião, ela cogita o quê? Uma trama, mas ela mesma, ela não pega ouro, ela não pega prata, ela não faz fundição. Quem é que vai fazer? O sacerdote. Amém? Então quando nós olhamos para a igreja de Cristo, nós vamos ver quem é que Jezabel quer que se corrompa. O pastor. Por isso que nós vamos ver que tem muitos pastores caindo em adultério. Verdade. Tem muitos pastores corrompidos com Jezabel. E a gente acha que Jezabel só vai atacar as mulheres, né? Assim, quando eu não tinha esse entendimento que o homem ele pode ser manipulado com Jezabel, eu só olhava para as mulheres. E
eu falar, não, o pastor ou qualquer outro líder homem não pode ter essa manipulação. Mas pode, né? Tem muito homem sendo manipulado por Jezabel, né? E a gente é muito difícil de você identificar, você tem que estar mesmo ali buscando o discernimento de Deus, porque o negócio Mas sabe por quê? Nossa cultura, ela nos ensina a ser manipuladores. Ó, pode prestar atenção. Nós tratamos com nossos filhos dessa maneira. Ó, você vai fazer isso e eu vou te dar aquilo. É uma manipulação? Sim. Porque eu estou dando algo em troca para ter o que eu quero. Já está Então, prostituindo. já estou ensinando meu filho a se corromper. E já estou implantando dentro dele essa manipulação. Que quando ele quiser uma coisa, ele tem que oferecer algo em troca, né? E a gente vê isso muito forte na igreja. E no meio do povo de Deus também, na nossa cultura em geral. Quantas vezes a gente ouve, quantas pessoas a gente ouviu assim, eu queria tanto que acontecesse isso, e sempre tem uma, duas, várias pessoas que dizem assim, calma, eu vou conversar, você vai ver como eu consigo. Verdade. Né? Sempre tem, e as pessoas, nossa cultura, ela tem prazer em dizer assim, não, o que eu quero, eu consigo, eu posso. Quando eu ponho na minha cabeça, não tem quem tire, eu vou e vai dar certo. Então, muitas vezes, nós mesmos precisamos ter muito cuidado para não trazer esse espírito para a nossa vida mesmo diante daquilo que a gente quer, né? É que nem a senhora está falando que o brasileiro tem muito isso. Mas tem muito isso por causa de quê? Por causa que o nosso país ele foi entregue para a rainha dos céus. Então, esse manto de prostituição fica sobre o país, né? E aí está sempre a corrupção. Está sempre se dando bem, né? Manipulando. Amém? Outra coisa, a pastora falou sobre o manto, só que se nós formos olhar, na verdade, não é um manto da Rainha dos Céus, né? Jezabel é a representação tanto de uma aranha como de uma serpente. A aranha, porque faz a teia, coloca lá, cai as suas vítimas na teia dela e ela devora depois, devora as emoções. E a serpente é porque vem sutilmente, te ama, minha pastora, e daqui a pouco dá um abraço mortal. Misericórdia. Né? Tá amarrado. Ele vai casar. E depois dá aquele abraço mortal. Isso é a representação de Jezabel, a serpente que dá o abraço mortal. Olha lá, Jezabel atuando lá em Atos dos Apóstolos contra a vida de Paulo e Silas, a pitonisa. Né? Ela está sob a influência de quem? Do espírito de adivinhação. E Jezabel é a mulher que diz lá em Apocalipse, na 4ª carta, que é a representação da falsa profetisa. Aquela que profetiza falsamente e engana o povo de Deus para se prostituir com o vinho da sedução, o vinho da luxúria, o vinho da idolatria, a comer comida sacrificada a demônios. Então a pitonisa está lá, olha lá, vai lá, os verdadeiros homens de Deus, verdadeiramente. Esses são os profetas, esses são os poderosos de Jesus, aqueles que são representantes do céu. Verdadeiramente eles são. Então, aí Paulo e Silas enchiam. Ela já estava querendo derrubar Paulo. Já estava ali pronta a dar um abraço da serpente para derrubar Paulo e Silas. E por um bom tempo eles foram enganados por essa pitonisa. Por quê? Porque enchia o ego deles. Quem é que não gosta de ouvir que você verdadeiramente é um servo de Deus, é um filho do Eterno, é alguém que vai fazer algo poderoso? Verdade. O elogio, né? Então, a manipulação de Jezabel, muitas das vezes a gente pensa assim, não, ela vai vir manipular para tirar proveito. Não, antes de tirar dela, na verdade, Jezabel, ela não quer tirar proveito. Jezabel, ela quer matar, esmagar a pessoa ao ponto de que esse cristão ele não se levante mais. Quantas pessoas foram esmagadas, a palavra correta é essa, esmagadas pelo abraço de Jezabel dentro da igreja, e hoje você vai falar de Jesus para ela, vai falar assim, eu para a igreja? Não, Deus me livre. Ela quer saber de qualquer coisa, menos de voltar para a igreja. Tem pessoas que dizem assim, olha, de Jesus eu não mato, mas para a igreja eu não volto nunca mais. Né? Quantas pessoas que dizem assim, eu vou para qualquer outra igreja, mas não me fale do pastor fulano, porque eu não quero ver ele nem pintado de ouro.
Por quê? Porque foram esmagados pelo espírito de Jezabel, pastor Deus. E outra coisa muito interessante que o Senhor vem nos dando esses tempos de estudo, né? No começo, como eu disse, nós só víamos Jezabel como, como disse a pastora Deusa, o demônio que atuava nas irmãzinhas, para as irmãzinhas fazer fofoca na igreja e criar discórdia. Amém? Só que não é meio que assim, né? E hoje eu vejo que Jezabel, além de ser um espírito de sedução, um espírito de engano, um espírito de falsa profecia, de manipulação, ele também é um espírito de imitação. Ele imita todas as coisas de Deus. Porque se Jezabel profetiza, ela imita quem? Os verdadeiros profetas. A Bíblia diz que ela faz sinais. Esse espírito traz a expressão de sinais e prodígios. Então ela imita o poder de Deus, ela imita os dons. E olha que coisa extraordinária, pastora, que esses dias o Senhor me trouxe ao entendimento. Jezabel é o espírito de imitação, certo? Então, vamos lá. Gelo queima? Queima. E fogo queima. Fogo queima. Então, gelo queima e fogo queima, certo? Certo. Qual a diferença entre a queimadura com gelo e a queimadura de fogo? Nenhuma. Não tem diferença. A queimadura com gelo vai fazer bolha, vai deixar vermelhidão na pele, vai deixar uma sensação de que a pele está ardendo, está em chamas. E o que nós vamos mais querer fazer quando nos queimar com gelo é botar debaixo da torneira, igual se queimar com fogo. Então, eu vou colocar, preste bastante atenção nessa ilustração. O gelo é a rei de Jezabel. Então nós vamos ver dentro da igreja o quê? O povo queimando, a igreja queimando. Mas está queimando com o quê? O fogo é de Deus ou é gelo? Eu estava me fazendo essa pergunta esses dias, porque a Bíblia diz que os filhos de Deus, as pessoas que realmente vivem a palavra, né, elas prosperam em todas as áreas. E a gente vê um monte de pessoas miseráveis, num ambiente de miséria. E Deus não dá nesse negócio, né? Por mais que você tenha trabalhe, né, consiga suas coisas assim aos poucos, né? Mas você está todo dia crescendo, dando um passo, né? E tem pessoas que estão dentro da igreja, você só vai conversar com elas, só tem problema, só tem luta, só tem dificuldade, é um fogo, é um mover. E eu fico assim, eu paro para assistir, porque eu fico, Senhor, como que isso pode? É estranho, né? Porque o povo está no mover, é profecia, e é línguas, e é revelação. E o povo cai, o povo recebe, o povo está queimando. Eu sou muito crítica, né, nesse negócio aí. Eu falo assim que até mesmo a pessoa ser profeta, é assim, na verdade, mudando, é isso. Profeta de verdade, eu digo que é profeta quando fala comigo, porque não é qualquer um não, pastora. É tanto profeta nesse qualquer, e tem dia que eu digo assim, Deus, cadê os profetas? Eu preciso que alguém fale comigo. Sabe aquele dia que você fala assim, nossa, tem um monte de profeta, então, Senhor, eu estou aqui, eu estou precisando. A palavra diz que quando o povo, lá no todo o Velho Testamento vem demonstrar isso, que toda vez que o povo precisava de uma direção, quem é que eles iam consultar? Os profetas. Os profetas entravam na presença de Deus e traziam um direcionamento. E eu fico perguntando, eu falei, meu Deus, como que as pessoas profetam tanto? Profeta pra cá, profeta pra ali, e Deus não fala nada pra elas. Não dá direcionamento nem pra elas. Entendeu? E porque eu acho assim que a maior função da profecia é dar direcionamento, no meu entendimento. É conduzir a pessoa para o caminho certo. Porque a palavra diz, se tem profecia, o povo se corrompe. E eu fico, mas Senhor, cadê os profetas? Porque tem toda a prostituição. Cadê o profeta que não vê a prostituição escondida? Né? Cadê o profeta que não vê o adultério? E a gente precisa desse povo que veja as coisas e traga o povo para o caminho certo. Eu acredito dessa maneira. E falando ainda, pode falar, pastor. Falar muito, não, meu Deus. Então, assim, a Jezabel, que nem o pastor falou, ela é profetisa também, né?
E essa profetisa que está influenciada por esse espírito aí, pela manipulação, ela vai concordar com o pecado. Sim. Porque se alguém falar de pecado para mim, perguntar a minha opinião, você curta e grossa na palavra, né? Mas a Jezabel, na profecia e na concordância do pecado, ela é normal isso daí, acontece com todo mundo. Espera um pouco, vai levando, vai Tem um jovem da nossa igreja, você tá nome. Olha que coisa diabólica. Veio uma irmã aconselhar um jovem da nossa igreja. Uma irmã, que não é do nosso ministério, foi conversando com um jovem e falou assim: meu filho, vou te dizer uma coisa. Eu sei que você não está namorando, que você não está casado, mas como você já teve uma vida sexual ativa no tempo da sua vida, quando você ficar muito desejo sexual, você pode ir no banheiro e se satisfazer sozinho. Oxi. Porque Deus, ele conhece as suas necessidades. E Deus, ele perdoa. É só você pedir perdão. Aí eu falei assim: você tá doido? Quem foi que falou isso? Aí ele falou: pastor, foi uma irmã. Aí eu, de muito insistir, ele me falou o nome da pessoa. E eu fiquei assim: meu Deus do céu, com que, né? E quando nós vamos ver que são pessoas que se vestem com um manto de santidade. Muitas das vezes olha para nós assim, simples, com roupa comum. Aí as pessoas estão vestidas de um manto de santidade, com coque, nada contra, tá, gente? Mas com coque, caçaiona lá, e dando uns conselhos desse. Porque Jezabel é isso que a pastora Deusa falou, é aquela que concorda com o pecado. Porque quando vem a gente tem muita questão de jovens com problemas de pecado de masturbação. Meu filho, você está vivendo esse pecado porque você não está indo para a palavra, você não está indo para a adoração, você não está indo para a santidade, vai para quê? Mas é o que a pastora falou, esse fogo queima, né, enquanto na juventude, mas quando casa, os jovens não querem mais ter relação. Que é outra. Só me interessa se for para ver lá de fora, mas eu mesmo aqui no meu casamento, não tem mais esse fogo, né? E isso não é normal. Porque não é fogo, gente, é gelo. É gelo. Ontem foi um queima porque é gelo. Gelo conversar comigo, né? Ele é muito engraçado, né? Ele chegou lá e falou assim: pastora, agora eu estou me santificando. Eu falei: como assim, irmão? Cadê a tua namorada? Ah, já terminei. Eu falei: tu já terminou? Já. Aí eu falei: agora tu tá na fila para pegar outro. Tá orando para Deus mandar a próxima, né? Né, pastora? Deus tá vendo a minha situação. Deus me entende. Eu falei: Deus não te entende, irmão. Tu quer pecar, Deus não vai entender quem quer pecar. Deus manda tu ser santo, tu entra na linha. Porque isso aí que tu está buscando legalidade para pecar, né? Tentando achar dentro da palavra algum versículo que concorde com o teu pecado. Tu não vai achar, porque o pecado vai fazer separação entre você e Deus. Então não tem essa de falar assim: vai pecando aí, que lá na frente Deus resolve. Deus não vai resolver, não. Quem tem que resolver é você, né? Não fique em cima do muro. E essas coisas de sexo, esses hormônios aflorados, eles se manifestam mais porque a própria pessoa ela procura e incentiva, né? Esse desejo pecaminoso, porque se ela colocar o coração e o tempo dela nas coisas de Deus, essa vontade vai passar. E ela vai, se cada dia que ela sentir esse desejo, ela procurar se alinhar com o Senhor, ela vai crescer na graça e no conhecimento. E essas coisas vai ficando para trás e a pessoa vai conseguindo esperar e se dominar, porque a gente precisa ter domínio próprio, né? E às vezes... Isso é o que eu queria falar. É que assim, nós temos um ensinamento, pelo menos assim, que está em nós, todos os cristãos, de que Deus, Ele nos livra, Ele tem que nos livrar do pecado. E Deus não nos livra do pecado.
Nunca Deus não livrou ninguém do pecado. É nós que temos que escolher. Ele diz assim: eu deixo a bênção e a maldição longe de você, não, aqui, bem pertinho, do teu lado. Você vai escolher, você entra por esse ou por aquele caminho. Então o pecado é uma escolha minha. Não adianta dizer, por que Deus deixou pecar? Eu sou fraco. Nem tem que ter culpa de Deus. É minha carne que eu tenho que matar, sacrificar, que o Espírito vivifique, tenha força de dizer não, né? Então a gente não tem que viver esse engano aí, não. Deus, Senhor. Aí vem até o casal namorando, né? Senhor, estou naquela prova. Aí, ao invés de orar, dizer, hoje a gente não vai se encontrar, vamos orar, você ora daí, ora daqui, o casal namorando. E vamos buscar o Senhor. Não, o que eles fazem? Vamos nos encontrar. Hoje, eu vou na sua casa, que hora que sua mãe chega? Tá ótimo. Então eu vou deixar ela estar naquela hora que ela não está. Então, não é premeditado? A gente faz premeditado. Primeiro peca contra Deus, porque se afasta de Deus. Sim. Né? Aí nesse afastar de Deus vai gerando o quê? Esse prazer, esse incentivo à coisa errada. Até chegar ao ponto de chegar. E só para... Eu vou deixar um texto aqui, dentro disso que a pastora falou, que eu não vou ler, porque é muito grande e eu espero que você leia todo. Todinho, para você ver que Deus não concorda com o pecado. No livro de Jeremias, capítulo 44, vai falar sobre a desgraça causada pela idolatria. E aqui deixa bem claro, na minha Bíblia está escrito Rainha dos Céus. E você vai ver nesse capítulo que Deus, ele deixa o povo pecar, né? Ele vai deixando. Só que esse povo vai receber no futuro o salário. É o salário, é o pagamento, né? Porque o salário do pecado é a morte. Todo aquele que peca, todo trabalhador, a Bíblia diz, é digno do seu salário. Então, vai receber, mais cedo ou mais tarde, vai receber o pagamento. Né? Como eu estava falando, então, voltando para a questão do gelo, as pessoas falam, é um fogo, mas não é um fogo, é gelo. Por isso que quando a pessoa casa, acaba. Porque, na verdade, o que Jezabel está criando é um propósito de destruição familiar, ministerial, financeira, né? Então é gelo. Então você vai ver o povo na igreja profetizar, o povo na igreja vai falar em línguas, o povo na igreja vai pular, o povo vai queimar. E eles vão ter a mesma sensação do fogo, que está sendo queimado pelo fogo de Deus. Mas na verdade está sendo queimado pelo gelo, né? É uma queimadura de gelo. E o que o fogo de Deus causa? Tem muitas coisas que o fogo de Deus causa, mas eu vou colocar 3 coisas específicas. Primeira coisa, João vai dizer assim, olha, eis que depois de mim vai vir um, que vai nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Amém? E eu vou explicar rapidamente para você entender, para nós voltarmos para Jezabel, porque não é batismo com fogo que eu estou falando. Quem sabe pode ser tema numa próxima live. Tá bom? Mas olha que coisa interessante. A Bíblia diz que João batizava com água para arrependimento. E havia um mais poderoso do que ele, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E todo mundo pensa que batismo com fogo, pastora Deusa, é o batismo de sair pulando, de quebrar tudo, de gritar. O batismo eu estou sentindo. Eu estou sentindo, né? Papapá, né? Não. O batismo das águas é o batismo do corpo, porque é o batismo físico. Amém? Por isso é água. A água é física, para o físico. Por isso que é o símbolo do arrependimento. O batismo nas águas é o símbolo do arrependimento, morte e ressurreição. Amém? E o batismo no Espírito é o batismo do homem, a qual o Espírito do homem é totalmente tomado pelo Espírito de Deus. E esse homem passa a ser agora um homem de Deus, porque tem o Espírito Santo habitando dentro do seu Espírito. Por isso que a Bíblia vai dizer que o Espírito está pronto, né? O Espírito está pronto em todo o tempo para receber a presença de Deus. Amém? E o batismo com fogo, que batismo seria esse? Né? Durante muitos anos estudando, eu venho a entender que o batismo com fogo é o batismo da alma, no qual a alma ela é queimada pela presença de Deus, para simplesmente a nossa alma, porque a alma fala de quê? Desejo, vontade, aspiração. Por quê? Para desejar as coisas de
Deus, para ter vontade das coisas de Deus. Seria então o batismo também falando de uma maneira diferente do domínio próprio, ou seja, eu vou dar uma ordem para minha carne e vou ter domínio sobre o meu corpo e a minha vontade e vou obedecer. Tipo, vamos pegar Davi. Davi foi batizado com fogo no Antigo Testamento, porque ele vai declarar um salmo, e o salmo que ele declama é assim: por que te abates, ó minha alma? Por que tu se perturbas dentro de mim? Espere em Deus, porque ainda o louvarei e exaltarei ao Deus da minha salvação. Ou seja, ele tinha todo o problema à sua volta, que faria o quê? Com que ele viesse se perturbar. A alma dele estava dizendo: você não pode ficar assim não, Davi. Te abate, fica triste, grita, xinga, fala palavrão. Se volta para os deuses pagãos ali de Mical, né? Não tá, isso daí não está escrito no texto sagrado. É engraçado, né? Você continua aqui. Sempre perto de um grande adorador, sempre tem uma Jezabel. Uma Jezabel. Aí a gente vê Davi agora, né? É verdade. E Davi era adoradora de Jezabel, para quem não sabe, porque aí está. É a representação de Acera, e Acera é mulher de Baal. Se Jezabel é a representação da mulher de Baal, aí está quem? Jezabel. Então, vamos pegar as ligações aí. Fica aí na versão, você vai entender. Porque é difícil você achar ligação de Jezabel na Bíblia, assim, com esses espíritos. Né? Você tem que estudar mesmo os sintomas de cada divindade para você chegar à conclusão de que Jezabel, até nisso ela se camufla. Eu estudei, tem uns dias lá que eu estou estudando, aí eu fui olhando cada prática de cada espírito, demônio aí, e fui relacionando com as práticas de Jezabel para me conseguir falar de Jezabel e relacionar a Jezabel com Rainha dos Céus, com Astarote, né? Que é a Ista, e com Astarote e a outra, que eu esqueci o nome. Precisamos dos intercessores aí que estão em casa. Isis, né? Isis. E aí, Afrodite. Eu achei muito difícil achar Jezabel no meio de tudo isso, né? Porque ela desaparece, mas as práticas são as mesmas. Mas se a senhora for ver, Jezabel, ela não vai na linha de frente. Ela era mensageiros, mensageiro. Então, olha, a pastora assim, ó, é desse jeito que tem que fazer. Aí a pessoa vai e faz. Ela mesmo não vai, ela mesmo não dá cara pra né? Tem um demônio aí que é mix, né? Que eu até comentei com o pastor na semana. E eu fiquei estudando até esse demônio, não é um demônio, é um principado, né? É um principado. E eu fiquei estudando e tentando achar Jezabel ali, aí eu vi estrela, vi manto negro, vi pampola, eu falei, isso aqui tá muito parecido. Né? Então, assim, é a representação de Jezabel. Então você vai ver, ela vai dizer para Davi, né? Davi tá lá, Davi tá batizado com fogo, ele tá cheio do fogo de Deus, então ele tá queimando a alma dele, dizendo: alma, fica calma, não te perturba, porque nós temos que esperar em Deus, porque ainda eu confiarei e louvarei e exaltarei o Deus da minha salvação. Então o batismo com fogo é isso, é quando minha alma está gritando, o poder que está em mim, por causa do batismo das águas e do batismo do Espírito, vai gerar um fogo ardente que vai queimar por santidade. Olha que coisa extraordinária que Deus trouxe na minha mente agora. Jezabel é quem faz o casamento que leva a noiva santa a se prostituir com Baal. Certo? Então a Bíblia diz que sobe um anjo diante de Deus e vai falar, e Deus vai dar testemunho de alguém.
Deus dá testemunho de Jó, todo mundo conhece essa história. E vai falar o quê? Viste meu servo Jó? Homem íntegro, reto, forte, que se desvia do mal. Ou seja, batizado com fogo, a alma dele está queimada pelo meu fogo. O que o diabo diz? Jó assim, mas tira tudo, é por causa de mamão. Tira tudo que ele tem. O que acontece? Tirou tudo que tem, quem que se revela? Jezabel. Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ou seja, Jezabel se apresentou lá, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó está com a alma queimada pelo fogo de Deus. Não era pelo gelo de Jezabel, mas pelo fogo de Deus. Então ele vai dizer, mulher, como uma louca falas tu, aceitasse o bem de Deus com o prazer, e o mal agora você não quer aceitar? Pois nu eu vim do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. Então isso é sinônimo de fogo de Deus, é alguém que está queimado, ele não se corrompe, né? O povo pentecostal tem o costume de dizer, é o prato, o diabo preparou o prato. Mas se o prato é o pecado, por que você foi comer? Porque a sua alma não estava queimada, né, pastores? A alma não estava queimada. E aí, nessa fala aí, a gente começa a observar como a gente precisa ser queimado pelo fogo de Deus. Porque eu fico preocupada com a igreja de Cristo, porque é tanto pecado que os crentes estão praticando, e assim, estão praticando, e está tudo bem. Não tem arrependimento. E, Deus entende, porque eu sou fraco, né? Arrumando justificativa para pecar mais ainda, né? E aí a gente vê uma igreja que não gera vida, não tira o povo que está morrendo no pecado, né? Não traz as pessoas para conhecer Jesus. E que exemplo que dá, né? Porque uma pessoa hoje para vir para a igreja é muito difícil, porque elas vão olhar o modelo de crente que a gente tem. E o modelo de crente que a gente tem hoje não é um modelo que ninguém quer seguir, é um modelo que ninguém quer seguir, né? Então, cada dia que passa, essa manipulação de Jezabel, ela tem destruído a igreja. Isso é uma verdade. Porque, voltando para os 3 batismos, amém? Primeiro batismo, que eu falei, água. Segundo, Espírito. Terceiro, fogo. Todo mundo, eu creio que entendeu o que é batismo com fogo. Ser queimado pelo Espírito. É batismo de queimar a vontade. Ser selado. Ser selado. A minha vontade é a vontade de Deus. Amém? Eu faço aquilo que Deus quer. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se eu tenho o fogo de Deus na minha vida, o que esse fogo vai gerar? Mudança de caráter, avivamento e crescimento. Então, como que eu identifico Jezabel dentro da igreja? Como que eu identifico o fogo de Deus? Quando traz mudança de caráter, quando traz avivamento e quando traz crescimento. Pode ter todos os aspectos de fogo, irmão. Você que está escutando aí essa live, você que vai escutar, que nós vamos compartilhar aí. Preste bastante atenção. Pode ter todo o aspecto de fogo, mas pode ser o gelo de Jezabel. O povo, você pode falar, nossa, hoje o culto foi uma bênção, a igreja estava queimando, né? E o povo falou em línguas, e o povo pulou, e o povo profetizou, e caiu, mas se trouxe esfriamento, discórdia e divisão, não é fogo de Deus. Então é isso que nós vamos... Ultimamente eu tenho me tornado um crítico, igual a pastora Deusa, porque a gente passa a observar, conforme o Espírito de Deus vai trazendo as revelações para nós passamos a observar. Eu acho que isso é discernimento. Nós passamos a observar, porque nós vemos igrejas que estão queimando, e a gente fala, está queimando, mas a igreja não cresce, a igreja não prospera. Então, quando Deus traz esse discernimento para nós, pastora, então Deus está trazendo esse discernimento do gelo, que o gelo queima, é a mesma sensação, é a mesma situação. Então nós vamos entender que a maioria das igrejas não estão tomadas pelo fogo do avivamento verdadeiro de Deus,
mas estão tomadas por quê? Pelo espírito de Jezabel. E Jezabel está ali camufladinha, como a senhora disse, dificilmente de se encontrar, porque o povo está falando em línguas. E o dom de línguas é dom de quem? Dom de Deus. O povo está profetizando. O povo está queimando. Mas essa sensação de queimadura se gerou esfriamento. Quantas pessoas que você vê que vai para a vigília que você conhece? Vão para a vigília, vão para o monte e aleluia, e pula a noite todinha, roda a noite todinha, sai de lá, eita, foi culto maravilhoso. No outro dia você encontra um irmãozinho, ele está cabisbaixo. E aí, irmão, como que tá? Continua vazio, né? O vazio fica ali, não sai, e a pessoa tá fraco. Tá. Só tá feliz enquanto tá ali, tá querendo mover, e depois você olha pra ele, tá tudo bem? Não, tô aí na prova. Tô na luta, tô na guerra, nunca sai da luta não, irmão. Irmão, então hoje você tem que entender uma coisa, Jezabel, outra coisa. Eu coloquei 2 pontos aqui, primeiro gelo e fogo. Eu creio que todo mundo entendeu, pelo menos aqui, nós que estamos aqui entendemos a diferença de gelo e fogo, amém? Agora, qual a diferença de areia e rocha? Olhando assim, parece muito diferente, né? A areia é leve, né? Você pega assim, é tudo... Se você assoprar, o vento leva. E a pedra, se você pegar uma pedra, uma rocha, você vai assoprar nela e não vai sair do lugar. Vai. Só que qual a diferença? Rocha, Jesus disse, você tem que firmar tua casa na rocha. E a rocha é o quê? Palavra de Deus. Mas ele também vai citar de areia. Só que areia um dia também foi rocha. Só que a areia é a fragmentação da rocha após uma grande tempestade. Ou seja, um grande problema. É um grande problema. O que nós vamos mais encontrar hoje, não só na nossa região, mas como em muitas regiões no meio das igrejas, é os grãos de areia que tentam se aproximar da rocha. Porque a areia nunca volta a ser rocha. Nunca mais vai voltar a ser rocha. Então o senhor está me dizendo que a Jezabel pega a rocha e transforma em areia? Isso. Aí os crentes ficam como? Despedaçado. Despedaçado, igual a senhora falou. O vento sopra e ele vai. Ele vai. Ele não tem firmeza mais na palavra. Você já viu aqueles crentes que falam assim, meu pastor é Jesus Cristo? Não quer nem saber mais de pastor. Eu falei, tu vai para a igreja. Não, eu sou pregador. E o teu pastor quem é? Não, rapaz, tu vai para a igreja, todo mundo precisa de pastor, tu não sabe tudo. Né? Então, meu pastor é Jesus Cristo. Então, que pastor é Jesus Cristo, irmão? Nós temos que tomar entendimento que quando uma pessoa fala, ai, meu pastor é Jesus Cristo, a mente dela já está cauterizada pela manipulação de Jezabel. Porque Jezabel veio, lançou uma tempestade, fragmentou com um pontinho da rocha e soprou. E a pessoa acha, estou livre, estou fazendo a obra de Deus. Irmão, não está fazendo a obra de Deus. Outra coisa, eu não ligo para quem está ouvindo essa live, quem vai falar, esse pastor é doido, ele não sabe do que fala. Você que é líder de igreja, nunca aceite um pregador andarilho, que não tem pastor. Verdade. Porque ele vai gerar uma distorção dentro da igreja. Porque um pregador que não tem pastor, então ele não recebe o quê? Palavra de correção. E ele já está com Jezabel implantado, porque já. O orgulho já está grande. Eu não quero me submeter, né? Eu não vou me submeter. Então, o que ele vai trazer para a igreja? Dissensão. Ele vai gerar o quê? Um falso avivamento, que na verdade é queimadura por gelo. E esse negócio aí de avivamento, que eu vejo a maioria das igrejas pregando e juntando pessoas num ambiente e fala que é avivamento, né? Só que para mim isso não é avivamento, é um ajuntamento de pessoas. E eles acreditam e começam a manipular as pessoas para se juntar nesse ambiente, né, de ajuntamento, dizendo que é um avivamento. Só que se você for conversar com essas pessoas,
as pessoas se sentem oprimidas e obrigadas a estarem ali. Logo, a vontade de Deus é que a gente venha por amor, né? Por amor a Ele, pelo relacionamento, né? Então, o nosso dever como cristão é apresentar Jesus, né? E apresentar de uma forma que as pessoas se convertam verdadeiramente, para que venha acontecer esse fogo aí que o pastor está falando. E não só uma manipulação através de revistas que já implantadas naquele sistema, né? E ensinando as pessoas a andar segundo a manipulação deles, né? Isso é muito complicado. Me deu vontade de falar isso agora. Engraçado, né? Que Jesus, ele não convocava, tipo, ou eu vou estar lá na praça tal, chama lá todos os conhecedores da Bíblia, chama lá não sei quem, vamos lá. Não, ele ia. Isso quer dizer que realmente avivamento não é multidão. Avivamento, eu acredito que é convenção. Convenção, porque quando o Senhor Jesus também ele dá aos discípulos, ele não diz assim, saiam em multidão para chamar a atenção. Ele diz isso? Ele não diz, ele diz assim, olha, vão de 2 em 2, porque se um cair, o outro é para levantar. Então por que tem que 2? É porque se um cair, o outro levanta. E a presença do Senhor, ela é doce. Ela atrai, né? O mel que é a representação da prosperidade eterna, ele é doce, né? Então Jesus é doce. E quando você conhece Jesus e prova Jesus, você vem pelo sabor de Jesus, que é doce. E não porque você é obrigado a ir. E essa obrigação, aos poucos, a pessoa vai reconhecendo que é uma obrigação e não permanece. Né? Porque não teve a conversão. E também em relação ao que o pastor falou, dos pregadores, eu já ouvi muitos pregadores falar isso. Eu vou falar, eles dizem, né? O que Deus me mandar falar, eu falo. Depois o pastor que se responsabilize. E eu acredito que quando Deus manda falar, pode ser uma palavra forte. Traz o quê? Traz alegria. Pelo menos comigo é isso. Eu amo ser corrigida pelo Senhor, porque quando o Senhor nos corrige, Ele está demonstrando que Ele nos ama e Ele está nos advertindo para que nós venhamos entrar no caminho correto. Então, se Deus usa alguém para dizer assim, olha, não faça isso, vai acontecer como aconteceu com Davi. Quando Deus usa o profeta Natan e diz, olha, tinha um rapaz fazendo isso, isso e isso, e aí o que você acha, Davi? Sou eu. E cai no chão, chora e lamenta. Então, eu acho que quando Deus fala, a gente entende que é Deus e que a gente precisa mudar, né? Ter arrependimento. Verdade. Pastor. Então, essa questão porque as pastoras trouxe é algo muito interessante. Por quê? As pessoas elas não entendem isso, pastora. Porque a correção, ela gera cura. Sim. E a maioria desse povo que diz, Deus me chamou para correção. E essa correção, ela não gera cura. Ela gera o quê? Discórdia. Então, o fogo de Jezabel traz o quê? Frieza, discórdia. Logo após a discórdia, vai trazer o quê? O gelo de Jezabel traz o quê? Frieza, discórdia. E logo após a discórdia vem o quê? Divisão. Verdade. E na versão de Lilith, essa fala, é até complicado falar isso, porque a pessoa precisa entender para não, né, distorcer. A Jezabel, na versão de Lilith, que é o espinho, muitas das vezes, essa palavra de correção, que não é palavra de correção, que é uma palavra de disposição, né? Tem muitas pessoas que são até profetas, mas por causa da contaminação que está sob o domínio da
contaminação por causa dos espinhos de Lilith, que não foram curadas, elas entendem que essa correção, que não é correção, é uma exposição. Então, às vezes, esse profeta, ele sabe um pouco da vida do outro e ele traz essa exposição que mata, que aí não é o amor, né? É a pessoa que quer expor o outro para envergonhar. Por quê? Porque está cheia de espinho, na versão de Jezabel, na versão de Lilith, e aí quer furar o outro, quer passar esse espinho para o outro. E aí, em vez de trazer a correção, que vai gerar o arrependimento, traz a exposição que vai gerar uma morte. Né? E aí vai ficar o crente que recebe, ou a pessoa que recebe essa correção, ela vai ficar fragmentada como areia. Verdade. Então, aí como a pastora Deusa bem falou, quem é representar, o que a Lilith faz, né? Quem é esse espírito, né? Vou colocar que é um espírito de perversão. De perversão, mas não é aquele tipo de perversão física, é um espírito que vai perverter a pessoa no entendimento. E a gente costuma dizer que Lilith é um dos demônios do sonho, que representa o sono. E se você for olhar, Nix, como a senhora disse, é a mãe dos deuses do sono. Amém? Aí você vai encontrar lá Hipnos, Thanatos, Fobeto, Morfeu, e vai ter um monte, né? E por exemplo, o Morfeu, ele se transforma, ele tem a metamorfose, então ele se transforma tanto em animais como toma a forma das pessoas. Toma a forma de pessoas. E o que mais hoje nós atendemos casos de pessoas? São pessoas que estão sendo atacadas por Jezabel na área do sono. Os demônios entram no sonho e a pessoa começa a ter aquele sonho pervertido, aquela relação sexual prazerosa. Isso é com tanto homens, tanto com mulheres acontece. E nós atendemos pessoas desse tipo. E Lilith vai perverter usando esses espíritos, né? A qual nós chamamos também de incubos, sucubos. E esses demônios vão se relacionar sexualmente com essa pessoa. E essa pessoa ela vai começar a perder o desejo pelas coisas de Deus. E ela vai começar agora a olhar, a observar já a prática do pecado. Porque Jezabel, ela faz o quê? Ela vai corromper o coração da noiva, que é pura, que é santa, que é imaculada, para se prostituir com Baal. Então, a prostituição que nós falamos aqui, como disse a pastora Deusa no início da sala, todo mundo fala, Jezabel é a prostituta. Jezabel, ela nunca se prostituiu. Ela foi casta com Acabe, ela foi ali fiel no seu casamento. Mas, de que forma ela trouxe a perversão sexual? Muitas das vezes as pessoas não entendem, porque falam coisas sem conhecimento. Jezabel não era prostituta carnal, de coito, homem e mulher, de adultério, de vender o corpo. Jezabel era uma prostituta cultural, ela tinha outras culturas, outros cultos. Ela prestava culto a Baal, ela prestava culto a Xerá, ela prestava culto a Aista, a rainha dos céus. Se você for olhar, Jezabel, ela tinha diversidade de cultos a deuses, a divindades, no qual ela prestava. A história mais conhecida de Jezabel é quando ela manipula os profetas de Deus. Olha a manipulação de Jezabel. A profetizarem contra Nabote. Porque ela queria o quê? A vinha de Nabote. Para dar para quem? Para Acabe. Outra coisa que nós não podemos deixar de falar. Só tem Jezabel se existir Acabe. É verdade. Aí eu vou só comentar uma coisinha aqui. Que o pastor falando aí da idolatria de Jezabel, a Astarote, Ista, esses espíritos, tudo. Por que ela se tornou, né? Assim, porque quem se mistura com a prostituta é um com ela, né? E quem se mistura com a idolatria, quem idolatra
que é idolatrado, né? A pessoa que idolatra o espírito, ela se transforma como o espírito, ela fica igual. Por isso que Jezabel se tornou assim, porque ela foi tão prostituta na área da idolatria dos cultos a demônios, que ela se transformou em um demônio perigosíssimo, um principado, né? Porque lá em Apocalipse vai falar que ela vai aparecer, né, pastor? Pode complementar aí. A palavra de Deus vai dizer que lá em Apocalipse, João, na visão que ele tem, diz que Jezabel ela vai vir montada numa besta. Então nós podemos dizer que Jezabel é um demônio, um trono diabólico, terrível, ao ponto de ela manipular até demônios, controlar até demônios poderosos para destruir pessoas. E qual a nossa maior dificuldade de entender isso? É que Jezabel, ela entra no aspecto de distorcer o encontro da noiva com o noivo, para fazer o casamento da noiva de Cristo com Baal. E Baal, ele é conhecido também como Baal-Zebu, ou Baal-Zebub. E Baal-Zebu é o príncipe das moscas. E ele é a representação do espírito de miséria. Pastora, hoje o que nós mais vemos são os crentes na miséria. São pessoas que estão queimando, suposto fogo, queimando, mas continuam numa vida de miséria. Passam necessidade, passam fome. E qual é a desculpa que Jezabel usa? Eu estou passando por uma prova porque Deus quer que eu passe por essa prova. E a Bíblia diz que Deus não testa o seu povo com fome. Olha que coisa extraordinária. Se Deus quisesse colocar Elias à prova, para que oportunidade melhor do que 3 anos e meio de seca? E Deus mandou foi a comida, né? Deus mandou o anjo dar comida para ele. Depois do anjo foi o corvo, levava bife, água e pão. Depois do corvo, ele vai para a casa da viúva e come bolo de farinha de azeite, né? Então, Deus ele vai lá e supre todas as necessidades de Elias. Por que eu não vou usar outro exemplo? Eu vou usar Elias, porque nós estamos falando de Jezabel. Jezabel é o espírito, pastora, que traz a miséria para dentro do lugar onde ela habita. Por quê? Quem é que estava no reinado na época da seca? Acabe. E Acabe estava sob a manipulação de Jezabel. E por causa da manipulação de Jezabel, veio 3 anos e meio de seca sobre toda a terra, sobre todo o local. Então o que eu quero dizer para você que está assistindo essa live hoje? Que o espírito de Jezabel, ele faz o encontro da noiva com Baal. Baal é a corrupção, representa quando a noiva deixa de adorar o Deus verdadeiro para adorar coisas, adorar Mamon, que é o dinheiro, o sistema do dinheiro, adorar o pastor, adorar o profeta, adorar a dirigente do círculo de oração, sei lá quem que o povo adora, amém? Então, quando a igreja, a noiva se corrompe e passa a adorar Baal conduz, Jezabel conduz esse povo a viver uma vida de escassez, de miséria. Então, de sujeira. Eu tenho uma palavra profética para você nessa noite de hoje que está assistindo, você que vai assistir ainda. Deus hoje quer arrancar você, homem de Deus. Deus quer arrancar você, pastor. Deus quer arrancar você, pastora. Você que tem uma unção aí, você que está dirigindo uma obra, está vivendo sobre a influência de Jezabel. Deus hoje quer que você entenda, e Deus quer entregar as armas certas para você destronar esse espírito de miséria e você sair da escassez. Você que está passando dificuldade financeira, você que está vivendo esses 3 anos e meio de seca por causa de uma palavra profética, por causa que foi liberada a maldição por causa do principado de Jezabel. Eu quero declarar sobre a autoridade de Jesus, que Jesus hoje está te dando autoridade para sair debaixo desse manto. Em nome de Jesus. Deus está te dando autoridade para você sair do manto da miséria. Chega de você olhar para a escassez. Chega de você olhar para a porta fechada e você dizer, é Deus, irmão. Lindo, não é Deus, meu querido. Quem está atuando é Jezabel. E por causa da atuação dela, você está sendo conduzido à miséria. Aí você vai olhar para mim, pastor, mas o Brasil está passando crise, então é normal. Nós também passamos crise, não é normal.
Não é normal. Por que não é normal? Porque Elias, ele estava no meio da crise financeira, econômica, de instabilidade do povo. Porém, Elias não sofreu as consequências da crise. Olha que coisa extraordinária. A Bíblia diz que vem a viúva, sustenta Elias. Depois da viúva, ou seja, a viúva, ela é a representação da provisão de Deus. Quando vem a provisão, Elias é sustentado durante um período. Elias sai da casa da viúva, ele vai para um caminho. E quem é que alimenta ele agora? O corvo. O corvo vai trazer comida para Elias. E esse corvo que traz a comida para Elias, pastora Deusa, representa um milagre. A viúva é a provisão, o corvo é o milagre. Ainda que eu esteja passando por crise, quando não houver mais provisão, Deus vai fazer um milagre para que no meio dessa crise eu venha a prosperar. Eu creio, Senhor. Aí o que eu vou entender? Acabou, passou a provisão, veio o milagre. Então agora Elias vai morrer de fome? Não, a Bíblia diz que vem um anjo, prepara uma comida e dá para Elias comer. Diz: come, varão, porque grande vai ser a tua caminhada. Glória a Deus. Que representa o anjo que faz a comida. O corpo é a provisão, é o milagre de Deus. A viúva é a provisão, mas o anjo representa Deus, dizendo: olha, se você estiver debaixo da minha potente mão, ainda que falte provisão, ainda que não tenha milagre, eu te carrego nas minhas mãos e eu mesmo te sustento com a destra da minha justiça. Quem está debaixo da potente mão de Deus não é tomado pelo espírito de Jezabel, não é tomado pela miséria de Jezabel, porque ainda que acabe a provisão, ainda que acabe o milagre, Deus ele se levanta do trono e diz: mas eu estou aqui para te sustentar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você que está aí do outro lado assistindo, ainda que não tenha provisão, ainda que você não veja o milagre, Deus está te carregando nas mãos dele. Glória a Deus. Arrancando você debaixo desse manto de perversão. Deus está dizendo: saia da idolatria, abandone os ídolos e venha para a minha presença, e você vai viver a provisão. Glória a Deus. Muitas das vezes nós temos visto no meio do povo de Deus, o povo de Deus tem medo de pregar contra certas coisas, de falar contra os espíritos. Retaliação. Que retaliação! E a Bíblia não diz: os que são nascidos de Deus, que o inimigo não toca? Mas o povo, será que o povo está nascido de Deus? Amém? Por que o povo tem medo da retaliação? Porque não está sendo queimado pelo fogo, está sendo gelado por Jezabel, tocado. A queimadura é de gelo. Eu vou bater nessa tecla do gelo. Tem gente sendo gelado por Jezabel, e a queimadura é de gelo, e o povo está vibrando, e o povo está aplaudindo, o povo está pulando, e o povo está: Deus, é Deus, é Deus. Só que a queimadura é de gelo, não é de fogo. Por isso que o povo tem medo de retaliação. Você vê um povo que vive no monte, vive em vigília, é jejuando todo dia, é orando, é clamando, é profetizando para um, profetizar para outro, profetiza, profetiza, profetiza. Na hora que você fala: irmão, vamos ali expulsar um demônio. Não, está amarrado, a gente tem que se preparar, porque se eu não me preparar, né? Irmão, está repreendido. Está repreendido. Você tem que andar preparado todo dia, porque você não sabe o que você vai encontrar pela frente. Todo dia você tem que acordar e buscar primeiro o reino de Deus, se preparar e andar já. Igual esses dias, né, pastora Deus, a gente fomos chamados para ministrar cura na vida de pessoas. Deus tem nos levado a esses lugares. E nós chegamos lá no lugar e Gesa estava lá. Né? Não deixou nós nem entrar dentro de casa, com medo de nós, sei lá, pegar o que dela. E olha que coisa, Jezabel ela também vem para trazer confusão nos verdadeiros profetas, porque se ela engana Nabote, ela engana os profetas para profetizar contra Nabote, então ela vem para trazer confusão no meio dos profetas. Eu vou concluir isso aqui, porque senão a gente vai ficar a noite toda falando disso. Tem muito. Amém. Mas olha que coisa interessante. E nós fomos lá e Deus me deu uma profecia, uma palavra. E eu fui entregar uma palavra de conhecimento. Falei: olha, Deus me mostra que você está com uma dor no estômago e Deus ele vai te curar hoje. Você crê? A mulher olhou para mim e falou: eu não creio não.
Quem tem que crer é você. Falei, mas eu creio. Você acredita que Deus pode te curar agora? Ela olhou para mim e falou assim, eu não acredito não. Deus tem mais o que fazer do que curar uma dor no estômago. Eu falei, não, mas Deus ele quer te curar, você crê? Não, eu não creio. Eu posso tomar qualquer remédio e eu vou ser curada. E a dor do estômago vai passar. Só que você não sabe o pior. Ela disse que tomaria qualquer remédio e a dor passaria. Só que a dor era causada pelos remédios. Que ela já tomava para 200 tipos de doença. N situações que ela passava. E eu peguei e falei, mas eu vou orar. E a minha oração foi, pai, eu acredito, amém, está curada. Tá bem, irmã? Tô não. Falei, mas você está curada. No dia seguinte ela entrou em contato comigo pelo meu WhatsApp. Mandou mensagem, pedindo uma oração, falou para me visitar. Quando foi ontem, eu fui ministrar fora. E essa mulher não parava de me ligar, pastora Deus, me ligando, me mandando mensagem e chamando, porque quer que a gente vá lá na casa dela. Vamos lá, mãe, prepara um almoço aí para nós, irmã. Nós, desde as 8 horas da manhã, nós fazendo a obra. Nós chegamos lá, nós não tivemos o direito 4 horas da tarde. Um frio que estava, nós não entramos nem dentro de casa, porque ela não abriu as portas para a gente entrar. A gente fomos recebidos na garagem e na garagem ficamos. Verdade. E nós estávamos sem café, sem almoço, sem janta, sem nada, e fomos fazer a obra de Deus. E Deus ele curou. Só que aí aonde que está? A maioria das pessoas, Deus entrega a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, palavra de revelação, entrega a profecia, e a pessoa vai profetizar e Jezabel se levanta e diz, eu não creio não. Eu não creio não. E o que é que o profeta faz? Igual Elias, vai para dentro da caverna. Com medo de quem? De Jezabel. Só que eu quero dizer para você nessa noite de hoje. Hoje Deus está te dando uma oportunidade para você vencer esse espírito. Amém? Nem se você quiser conhecer mais. Amém? Queria te convidar, se você quiser conhecer mais sobre a área de guerra espiritual. Eu queria que você viesse participar da nossa escola, né? Ela tem como nome Escola de Profetas, amém? E a Escola de Profetas, ela acontece 3 sábados por mês, amém? Que nesse sábado agora nós vamos estar com uma aula poderosa falando sobre restaurando o altar da adoração, amém? Nós vamos ativar os adoradores para a adoração. Você que tem instrumento musical parado em casa, que você toca, que você toca, que nunca recebeu uma unção, para trazer a nota, a melodia do céu para a terra. Eu queria que você viesse participar dessa aula, que você viesse aqui participar em nome de Jesus, você viesse trazer, amém? Esse instrumento para ser ungido. Nós vamos estar aqui no sábado, Rua Guido Lassete, número 270, no Parque Residencial Cocaia, às 7h15 da noite, com a nossa Escola de Profeta, com um curso de adoração e guerra, amém? E eu conto com a tua presença. Também queria estar avisando que nós também temos Escola de Profeta toda terça-feira às 19h30. A mentora do curso é a pastora Deusa, né? E as aulas têm sido maravilhosas, o pessoal tem se desenvolvido na área de intercessão, está recebendo discernimento espiritual para discernir os espíritos que atuam dentro da igreja. Porque, né, pastora, Paulo vai dizer assim que nós temos que discernir os espíritos, né? Senão fica cego, não consegue identificar nada, né? E nem todo espírito que atua dentro da igreja é o Espírito de Deus, como você viu hoje. Nós falamos do Espírito de Jezabel e é parecido, né? É um gelo que queima e todo mundo está queimando e não é de Deus. Então eu tenho que vir para conhecer, amém? Então você está convidado às 19h30 a participar. Nós estamos na 4ª aula também de intercessão. E nessa aula agora eu vou estar dando uma aula, se chama Anjos na Intercessão, amém? Anjos na Intercessão, na adoração. Eu dei semana passada Ministério dos Anjos e hoje, na terça-feira, eu estou falando Anjos na Intercessão. Às 19h30, Rua Guido Lassete, número 270, Parque Residencial Cocaia, amém? Você que é da cidade de Jandira, Barueri, eu quero te convidar para o culto domingo agora de manhã, às 10 horas da manhã, amém? Na Rua São Caetano do Sul, número 50, às 10 horas da manhã, com o pastor Marcos e pastora Marinide.
Vai ser bênção de Deus. Vai lá participar, amém? E nesse domingo também, em 2 horários, às 9 horas da manhã e às 18 horas da tarde, na nossa igreja sede, na rua Guido Lassete, número 270, no Parque Residencial Cocaia. Você é nosso convidado. E você que é daí, da região aí do Prainha, Monte Verde, logo mais nós vamos estar com a reinauguração do nosso ministério, amém? Lá na Estrada da Ligação, número 125. E nós, quem sabe, nas próximas lives já vamos estar indicando também, né? Os nossos cursos, vamos estar indicando lá as nossas aulas, os cultos que vai estar acontecendo. Lá na cidade de Jandira, Barueri, lá onde eu passei o endereço, Rua São Caetano do Sul, número 50. O pastor Marcos e a pastora Marinide vão estar com uma escola de profetas maravilhosas. Eles estão preparando a aula, né? E as aulas vão ser sobre casa em casais. Eles vão fazer o casamento. Como é que é a palavra, o tema, a escola, o nome da escola, das aulas é casamento à prova de bala. Glória a Deus. Amém? Vai ser tremendo. Eles vão estar implantando o curso lá na Escola de Profetas. Breve nós vamos estar passando o dia e o horário para vocês, tá bom? Então, você venha nos visitar na nossa igreja nesse domingo, às 9 horas da manhã e às 18 horas da tarde. E na quinta-feira que vem nós vamos estar com mais uma live com um tema novo. Vamos estar publicando na semana no Facebook. Visite nossa página no YouTube, que é Ministério Apostólico Peniel do Brasil. Amém? Entra lá, curte nossa página, dá um like, deixa sua pergunta, se inscreva, amém? Para que nós venhamos a alcançar outras vidas que estão precisando, amém? Vamos orar neste momento. Você que é batizado com o Espírito Santo, eu queria que você aí do outro lado, você orasse em línguas quando nós fazemos os decretos aqui, declarando que esse espírito de Jezabel está caindo por terra em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nesse momento de oração que eu me coloco diante da tua presença. Pai, eu quero pedir que nesse momento, Senhor, que os anjos, ministros da intercessão, ministros da adoração neste momento, em nome de Jesus, que o Senhor possa ir de encontro, Senhor, a cada uma das pessoas que está assistindo essa live, a Keila, a Joelma, a Edileuza, o Fabiano, que o Senhor possa ir de encontro neste momento, o Evaí, o Jean, cada uma das pessoas do Ministério Apostólico Peniel do Brasil, o pastor Marcos, a pastora Marinide, a pastora Jaciara, a pastora, meu Deus, a pastora Zarilde, meu Deus, o pastor Expedito, a sua esposa, a pastora Célia, a pastora Admilson, a pastora Pamela, que o Senhor possa ir de encontro aos pastores desta noite, que o Senhor vai de encontro aos evangelistas dessa casa, visita o evangelista Felipe, os diáconos, diaconisa Vanessa, diácono Juliano, diaconisa Luciana, diaconisa Luciana do Cantinho do Céu, diaconisa Fernanda, diácono Tiago, o diácono Fabiano, vai visitando, Senhor, a diaconisa Nilza, visita cada um dos ministros, aqueles jovens do Ministério de Louvor da manhã, os da noite, que o Senhor visite os nossos filhos nesta hora, meu Deus, e onde tiver um decreto, no principado de Jezabel, no trono de Jezabel nesse momento, que está levando essa pessoa a viver uma vida de escassez, essa pessoa que está vivendo sob o opróbrio da crise, Senhor, do encontro de Jezabel com o falso Deus que é Baal, nós arrancamos sobre a autoridade de Jesus, estendemos a espada de Deus, que é a palavra, declarando a palavra, a espada da palavra, Shacalabacalabacalaba, Shacalamassaia, Ecalamasei, Palamacei, Palamachei, Cabalabahaya, Lepalapalace, Epelemete, Pelebacei, Cantelebalace, Cantelele, Xelele, Cantelerabaia, Lelele, Xelele, Cantelelebaia, Lelele, Palabalaia, Lelele, Xelele, Cantelebahai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, eu acredito, em nome de Jesus eu declaro, que todo o propósito de Jezabel, essa pessoa que tem se corrompido pela prostituição, tem se corrompido, Senhor, por causa de mamon, por causa do dinheiro, nós pedimos perdão como igreja do Senhor, em nome de Jesus, declarando, nós levantamos
Senhor, eu apresento o ministério de louvor nessa noite. Eu declaro sobre os levitas, sobre os ministros de louvor nessa noite. Que, Senhor, que todo o trono da feiticeira Jezabel está sendo quebrada. Toda manipulação agora. Nós lançamos as espadas de Deus contra Jezabel e declaramos sobre a autoridade de Jesus. O Senhor é Deus sobre esta terra para trazer libertação sobre esta região e as outras, em nome de Jesus. Amém, meus amados, que Deus abençoe. Eu queria deixar um convite para você também, dia 25 e 26, o nosso congresso de missões, amém? No dia 25 vai estar aqui ministrando o pastor Abacuque. No dia 26 pela manhã, no culto da manhã, vai estar tendo um ministro que vai estar ministrando louvor, vindo lá da Venezuela, amém? E vai ter o pastor Rigoberto Salazar também, trazendo uma palavra poderosa diretamente da Venezuela. À noite vai estar aqui conosco o apóstolo Sandro, da rede Rara Global, trazendo uma palavra poderosa para nós às 18 horas. Você é nosso convidado. Nós estamos em ritmo de missões. Conto com a tua presença. Que Deus te abençoe. E até semana que vem, tá bom? Espero te ver no culto. Tchau, tchau, meus amores. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.